Bom, então boa noite, pessoal. Começamos aqui oficialmente mais um encontro da Comissão de Saúde Mental aqui do PPGCS, é o nosso segundo encontro. E dessa vez a gente vai falar sobre algo que eu particularmente, né, tenho aí como prática também na minha vida, às vezes mais disciplinado, às vezes menos, mas com frequência tirando um tempinho para fazer isso, que é meditar, né, meditação. Então, desejo aí que todo mundo seja bem-vindo, bem-vinda, né, nesse nosso segundo encontro. Agradeço aqui primeiro a Tati, né, que é minha orientanda de mestrado, inclusive, e que vai conduzir essa fala hoje. Eu descobri que a Tati tinha um envolvimento com essa temática na disciplina de metodologia do ensino superior, que eles têm que enviar uma aula para mim, e ela enviou uma aula sobre meditação. E eu gostei muito daquela aula, aprendi pra caramba, e falei, pô, em algum momento, de alguma forma usar desse conhecimento da Tati aqui pro programa como um todo, e daí chegou essa oportunidade, esse momento aqui, através desses encontros que a gente está falando de saúde mental, né? Que é uma forma de cuidar da saúde também. E então agradecer, Tati, desde já pela tua disposição, né? Em falar com a gente. A Tati tem dado uma força grande aí na comissão também em outras questões importantes aqui da organização. Agradeço também todo o pessoal da organização que está envolvido aqui na Comissão de Saúde Mental, que vão estar participando, inclusive, como também palestrantes, mediadores, né, em outros encontros. Agradeço aí o apoio da coordenação, né, da professora Gislaine, professor Daniel e os meus colegas e todo mundo que está aqui presente. Lembrando, a proposta desse ciclo de encontros é justamente criar um espaço de conversa, assim, de reflexão, de cuidado mesmo dentro aqui do ambiente acadêmico. E através desse espaço a gente abordar temas que faz parte da vida de quem pesquisa, de quem ensina, de quem produz conhecimento, que somos nós aqui, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental também. A gente vê com bastante frequência aí se falar que o ambiente acadêmico não é muito bom para a saúde mental, mas então vamos falar disso de uma perspectiva de cuidado. E hoje a gente vai falar desse tema, daí meditação, um laboratório dentro da própria mente, que vai ser conduzido aqui pela Tati. A Tati que é fisioterapeuta, pós-graduado em filosofia, pós-graduada em neurociências, pós-graduada também em saúde integral e mestranda aqui do programa, formada em práticas meditativas e em técnicas corpo e mente na prática clínica, com atuação em saúde integral e medicina do estilo de vida. Tati tem uma história bem legal com esse assunto, meditação, então não tenho dúvida que ela vai poder compartilhar um pouco disso e a gente aprender com ela, assim, que todo mundo se sinta de alguma forma depois desse encontro incentivado aí, estimulado a de repente tirar um minutinho do dia, fazer um pouquinho de silêncio, ficar consigo mesmo, né? Hoje em dia, nesse mundo tão corrido, tão difícil a gente fazer isso. Então, que esse encontro sirva para isso, assim. A dinâmica aqui vai funcionar como no primeiro encontro. Primeiro, a Tati tem o tempo dela, ali uns 30 minutos, 40, menos, mais, enfim, fica bem flexível para fazer a exposição do conteúdo. E depois a gente faz um momento de troca, assim, pessoal, de acolhimento, né? Daí vocês fiquem à vontade para trazer dúvidas, fazer colocações, enfim. O momento é para isso, assim. Então, mais uma vez, agradeço aí a presença de todo mundo que está envolvido nesse projeto, e tenho certeza que vai ser um encontro aí bem, bem rico. Tati, fica à vontade, querida. O tempo é teu. Pode compartilhar Beleza, no modo deixa compartilhar. eu montar aqui. Ah, só Peraí que lembrando, agora. Tati, desculpa, só avisar o Ah, pessoal que no final a gente vai fazer. Esse encontro aqui vai dar direito a certificado. E aí, esse certificado vocês podem validar as horas lá no Vida e Carreira, inclusive. Então, no final, a gente vai botar aqui um link, né, de um formulário que vocês preenchendo ali, né, a presença aqui, vocês já vão receber esse certificado automaticamente, tá bom? como é que eu coloco aqui? Ai, que tava antes, que vocês ficam no cantinho aqui pra mim, tu sabe, Rafa? Tu não colocou ainda no modo compartilhamento? Será que se colocar não Eu vai bot... automático? eu não, eu botei e não Não vai foi? automático. Não, deixa eu ver aqui. Ixi, eu também sou. Para de compartilhar e começa de novo, então. Esse é o- É, tá. Mas daí se eu sair aqui, fica liberado que tu tinha me colocado ali Sim, sim. como. Aham. Tá, então Só tu peraí. parar compartilhamento, não sei como é que Vamos vai ver dar. aqui. Isso. Tá, deixa eu tentar de novo então. Ah, agora foi.
Show. É porque senão dá aquela sensação que a gente está Sim, sim, falando sim. É como ruim nada, mesmo. assim, né? Sim, sim, te entendo perfeitamente. Hum. Então tá, deixa eu botar no modo aqui. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim, pode ficar à vontade, Tati. Então tá. Boa noite para todos vocês. Eu sou a Tati. Já a parte profissional ali, né? O professor Rafael já falou, não vou entrar nisso. Também sou muito grata ao professor pelo convite em falar um tema que já faz parte aí da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, já há mais de uma década, já há muito tempo, assim, que a meditação está na minha vida pessoal e também acabou entrando de gaiato na profissional, né? Então, agradeço também o convite. Espero que a nossa conversa hoje, como o professor Rafael falou, abra, né, os horizontes aí para a prática meditativa, que mesmo sendo um tema que já está num hype assim, né, muito grande, mas ainda as pessoas têm uma certa, talvez dificuldade, fuga, né, de entrar nas práticas e tudo mais. Então, espero que o que eu vou trazer hoje aqui para vocês, quem sabe, dê uma luzinha aí para vocês colocarem a meditação, né, na vida de vocês. Aqui, antes só de eu começar a conversa, eu queria ter uma ideia, assim, se vocês puderem, só para eu ver aqui, claro, ouvi falar, acho que a maioria já ouviu falar em meditação, né? Como eu falei, já tem muita história, mas eu queria saber quem que já teve contato com alguma prática meditativa ou que considera, talvez, que foi meditação, não necessariamente tenha sido uma prática meditativa, mas que considera que foi uma meditação. Alguém aqui já teve contato? O professor Rafael, né, falou que tem na sua vida aí, mas mais alguém teve contato? Se alguém puder falar, para eu ter uma ideia. Fiquem à vontade, pessoal. Abrir microfone, Ariadne não teve. Quem ou no chat. mais? Deixa eu ver aqui quem mais que tá. Enquanto o pessoal vai se arriscando, eu teve um momento que eu comecei a me empenhar mais, assim, e quando eu tive mais disciplinado, foi bem bacana, assim. Daí fiz curso e tudo, Tati, pra ver Ah, como é que que se legal. fazia, assim. Foi um fim de semana, assim, que era um fim de semana de retiro e curso ao mesmo tempo. Então eu tenho um contato legal, assim. E foi alguma técnica específica que você fez desse curso? Geralmente é de atenção plena, aquela, né, mindfulness. Mindfulness, né? Que é o mais da moda aí, né? Isso, isso, isso. E, Mas lá eles falavam sobre outras possibilidades também. uhum, tá. Quem mais? A Ariadne falou que não teve, né? Nenhum contato, nunca meditou na vida, assim. Tentei, mas assim, eu entrei em parafuso. Tá. Primeiro que já é difícil pensar numa coisa só. Minha cabeça tá sempre pensando em várias ao mesmo tempo. Segundo, que pra mim é muito controverso, porque pensar em não pensar é pensar. Tá. Isso a gente vai falar. E Que aí eu bom, aí, ó, começo a isso é pensar bem sobre legal. isso. E aí eu começo a pensar sobre isso, e daí eu falho miseravelmente. Então eu nunca tive uma experiência boa. Tá, legal, legal que tu trouxe essa fala, porque é das partes dos mitos ali que eu vou falar sobre meditação. Então, bem legal que tu trouxe essa fala e talvez aí já vai te dar uma luz aí sobre algumas coisas. Mas alguém que teve A, Cib contato com a a prática ou que não Cibele, teve? a Cibele coloca aqui que já teve contato também. Ah, tá, é que no chat eu não consigo ver, eu só consigo ver o Sim, rostinho Eu aqui, vejo né? aqui. eu já tive contato, principalmente no yoga, né? Ah, legal. Eu Aham, praticava tá, yoga, já fazia bastante meditação. tá, legal, beleza. Não, Então, já. eu ia falar agora, eu comecei a fazer yoga, então deu para sentir um pouquinho do gostinho da meditação ainda, mas eu acho que quando a gente começa nas práticas, assim, que nem começa na yoga, como eu não tinha conhecimento, eu pensava, né, que a yoga era toda, era só meditação, né? E não, vai Aham. muito além. Então, que agora que começou um pouquinho com essa questão da meditação, e eu acho que eu tinha essa mesma visão que eu acho que foi a Cibele que falou, né? Como assim
A Ariadne, a Eu, Ariadne falou. A Ariadne falou, né? É, como assim, né? Eu já tô pensando, mas aí tu Uhum, começa a ver que não, é um pouquinho diferente disso, e tu começa a ver como que isso faz sentido, assim, né? Então, é uhum. gostoso começar nesse ritmo, assim, né? Eu tô gostando de começar aos pouquinhos, assim, a entender como é. Uhum, Show. tá, legal, legal. Bem legal que vocês trouxeram, que alguns já fizeram, outros não. Vai ser, acho que vai ser bem, bem bacana, até para quem já fez realmente, ou quem está iniciando aí, tirar um pouco dessa visão, né, do difícil, do meu Deus, mas como assim não pensar, mas eu penso, né? Então, acho que vai ser bem bacana. Bom, e como eu comentei, né, eu vou inicialmente, eu quero trazer essa conversa de hoje, né, o material aqui, a apresentação, para que vocês observem a meditação não com um olhar científico, acadêmico, assim, né? Eu sei que muitos, principalmente os professores, né, que já vão com aquele olhar assim, vamos ver quais os estudos que ela vai trazer sobre meditação, o que que ela está falando, se ela não está falando bobagem. Eu quero que vocês tirem um pouco desse olhar, porque de acadêmico, de ciência e de artigo, a gente já basta, né, o que está afetando a nossa saúde mental, que é o mestrado e o doutorado. Então, eu quero que vocês tragam esse olhar para a prática meditativa, que eu vou falar aqui, mais como um olhar humano, né? Como um olhar assim, sabe, tira um pouco de todos o que já é comprovado pela ciência, de benefícios e tudo mais, e trazer um olhar mais assim, o que que isso pode me ajudar de alguma forma, né? O que que talvez eu colocar essa prática na minha vida pode auxiliar. Então, trazer um pouco mais de percepção, mais do sentir, mais de observar as coisas e não tanto do racional, que é o que a gente já faz muito, né, no meio acadêmico. E quando eu falo de meditação, e por isso que eu fiquei muito feliz, assim, quando o professor Rafael convidou para falar sobre esse tema, né? Como eu comentei, a meditação, ela já faz parte da minha vida, assim, há muitos anos, uns 15 anos, quase 20 aí, que a meditação já faz parte da minha vida. Eu vou contar muito rapidamente como que ela entrou na minha vida, né? Na parte profissional, eu já tive a oportunidade de induzir prática, assim, para muita gente aqui na clínica, né? No instituto. Para os pacientes, a meditação aqui no instituto, ela faz parte do tratamento. Então, no final de um tratamento fisioterapêutico, né? No final da sessão, a gente faz a prática meditativa como um complemento. É como se a gente usasse como uma técnica dentro da físio aqui. Já tive a oportunidade de conhecer, estudar e praticar no Nepal, na Índia. Fui para lá para conhecer mais a raiz, né, da prática meditativa, porque querendo ou não, o Ocidente aqui tem uma outra, não que uma outra visão sobre a meditação, mas sabe, deu uma distorcida um pouco na coisa toda. Então, tive a oportunidade de meditar lá fora, né, e estudar fora. Tive a oportunidade de fazer prática meditativa aqui em Joinville, em praças. A gente fazia uma vez por mês, de levar as pessoas, né, para a rua, para, em meio ao caos da cidade, a gente buscar aprender a centrar, a estar em estado de presença. Durante a pandemia, eu fazia prática toda semana, fazia live, né, semanalmente, durante a pandemia, como a gente não podia, né, fazer as práticas aqui e tudo mais, então, e até como a pandemia foi uma época, né, muito complicada para todo mundo em relação à saúde mental, então eu fazia, toda semana fazia prática induzida ali pelo Instagram, então eu tive muita oportunidade, e por isso que quando eu perguntei quem já fez, e os relatos ali que um ou outro foi trazendo, não é um relato que é só de vocês, a maioria das pessoas que começam a praticar a meditação tem essas dúvidas mesmo e vai conhecendo aos poucos, né? Então, mas na minha vida, a meditação, ela entrou, eu falo para os pacientes, né? A dor é um veículo de consciência, assim, a meditação, ela entrou na minha vida por uma questão de doença, por uma questão de sintoma. Quando eu fiz a minha primeira prática meditativa, eu nem sabia que aquilo era uma prática meditativa, né? Eu tive lá atrás, né? Como eu falei, há uns 15, quase 20 anos atrás, eu tive uma síndrome importante nos meus olhos, eu tenho essa síndrome até hoje, né? E pela dor, pela ardência, por tudo que me causou na época aquela síndrome, eu tinha a minha qualidade de vida era péssima, né? Quando aconteceu essa questão, e eu tive uma noite assim que
que eu tive um quadro horrível de sintoma nos olhos e eu vou sentar aqui na cama, fechar um pouco o olho e vou respirar para ver se isso me ajuda, mas eu nem sabia que isso era prática meditativa. Enfim, no final daqueles minutos que eu fiquei ali sentada na minha cama, quase chorando de dor, no final a dor tinha cessado, né? A dor tinha acabado. Eu falei, ué, né? Mas como assim, né? Se não, já tentei um monte de remédio, nada funcionou, um monte de colírio e nada funcionou. Como é que eu sentei aqui por 15 minutos e né, o sintoma ele foi embora? O que que aconteceu? Isso não foi só uma prática de respiração diafragmática, que, né, como a gente aprende na físio, que eu fiz, né? Veio algumas coisas na minha cabeça, como a Ariadne falou ali, eu pensei, eu vi que eu estava pensando, né? Então eu vi que, poxa, aquilo ali foi diferente, eu vou pesquisar mais a respeito. E foi a partir dali que a meditação entrou na minha vida. Então, ela entrou como um complemento para me ajudar a lidar com o sintoma que eu estava tendo. E que nada, que nenhuma medicação estava me ajudando naquele período, né? Não tinha nada que a ciência naquele período poderia me ajudar. Então, a meditação, ela entrou meio de gaiato, assim, foi a partir dali que eu comecei a estudar, pesquisar e vi que, pô, tinha mais coisas, né? Que a meditação não era só um fator místico, espiritual, né? Além disso, tinha muita coisa que a meditação poderia trazer, e foi a partir dali que eu comecei a implementar isso também com os pacientes, porque, pô, se eu, na época, como paciente, me beneficiei, quem sabe os meus pacientes também não iriam se beneficiar. Então, foi a partir dali que a meditação ela entrou na minha vida. E aí, até escutando na nosso encontro anterior, né, que o Carlitos conversou com a gente, alguns relatos ali do pessoal, né, eu não lembro se foi professora ou os alunos que falaram que, porque foi falado sobre perfeccionismo, foi falado sobre, quando eu leio um artigo me dá vontade de chorar, e por que, né, o que que eu faço com isso, enfim. Então, escutando, né, as falas ali do pessoal que participou, para mim é muito nítido, assim, nas falas, como falta a gente observar nós mesmos num sentido mais profundo, né? A gente tende na ciência, no meio acadêmico, a pesquisar o externo, né? A ver o que acontece no outro, a ver o que acontece numa técnica, sempre olhar para o externo. Então, a gente tem uma certa dificuldade, até uma falta de observação de si mesmo num sentido mais profundo. Então, a minha proposta de hoje na nossa conversa é a gente olhar para a meditação, como eu falei, da mesma forma que a gente faz numa pesquisa científica, né? Porque, na verdade, o que é ciência é observação. Então, a minha proposta hoje no nosso bate-papo é a gente trazer a prática meditativa, né? Quem sabe trazer para a nossa vida para que a gente use como se a gente fizesse uma pesquisa científica em si mesmo, né? Então a gente faz a prática meditativa, que seria o nosso experimento, né? E observa os resultados, seja no meu corpo, seja nos meus comportamentos, seja no meu dia a dia. Então, por isso até do tema, né, do título da nossa conversa de hoje é Meditação, um laboratório dentro da própria mente. A gente usar a meditação não como esse laboratório que a gente usa aí no LabNEC ou no Laboratório Experimental de Neurociência, mas um laboratório interno, né? Usar a meditação para a gente olhar para nós mesmos, para que a gente, tendo a consciência, essa observação, a gente consiga ajudar na nossa saúde mental. Então, utilizar a meditação como um laboratório para pesquisar o porquê que eu sinto, o que que eu sinto, para pesquisar o que que a pausa e o silêncio eles fazem em mim, porque a gente tem uma tendência, principalmente hoje em dia, né, a excesso de estímulo, a excesso de muita coisa, e às vezes a gente não observa o que que o silêncio faz na gente, o que que uma pausa faz na gente, pesquisar as respostas que o corpo ele vai dando seja durante a prática ou seja até com uma consciência, porque muitas vezes o nosso corpo ele já está dando sinais de alguma coisa, de algumas coisas, né? Sejam físicas ou mentais. Só que por esse automático que a gente vive, a gente às vezes deixa passar muita coisa e quando estoura a coisa, né, já foi embora pesquisar o porquê que eu tenho determinado comportamento, né? Como foi trazido no outro encontro. Porque pô, me dá vontade de chorar quando eu leio um trabalho lá, né? Por que que me dá vontade de chorar quando eu leio um trabalho? Porque não atingiu as minhas expectativas. Então a gente começa a trazer mais consciência do que eu sinto, por que que eu sinto, por que que eu tenho esse comportamento.
E aí, para que a gente possa falar, né, sobre meditação e aprofundar um pouco mais, vai vir aquela parte ali que eu falei para vocês, né, para a gente desmistificar as práticas meditativas. Antes de a gente falar o que que é meditação, a gente tem que saber primeiro o que que não é meditação, ou muita coisa, né, como vocês trouxeram ali, de, pô, mas para mim é uma contradição, né, eu quero entender, né, a galera, vocês já falaram isso, vocês já querem trazer para o racional, né, eu quero entender o que que acontece quando eu medito e tal, e tal, e tal. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é a gente tirar alguns mitos, algumas crenças que a gente tem, né, sobre prática meditativa. A primeira delas, que eu quero trazer aqui, é que a meditação é atrelada à religião, né? Não é atrelada à religião, nem a prática meditativa ela não é atrelada à religião. A prática meditativa, ela tem vários, não se sabe exatamente assim, a meditação iniciou nesse momento, né? Tem vários relatos de ter início, principalmente no Oriente, né? A meditação ela vem do Oriente, mas em vários momentos da cultura tem relato, né, no budismo, tem relato no hinduísmo. Os primeiros registros sobre meditação apareceu nos textos, os textos antigos, os textos védicos. A Denise ali que está fazendo yoga, talvez, com a prática de yoga, talvez se fale um pouco, né? Mas tem os Vedas, que são os textos antigos do hinduísmo, foi aonde se conheceu a meditação, se trouxe, né, a primeira fala sobre meditação, depois budismo, depois taoísmo. Só que todas essas filosofias, elas sempre trouxeram a meditação como uma forma de você observar a tua própria mente e investigar, né? Investigar a tua própria mente e a existência humana. Então, sempre nesses textos, nessas culturas, trouxe a meditação como uma forma de você investigar a tua própria existência. Então, nunca como um fator religioso. Então, a meditação ela não é atrelada a nenhuma religião. Outra coisa, né, que vocês trouxeram e a Ariadne trouxe ali, para mim é né, não consigo não pensar em nada durante a meditação. Esse é o relato mais comum, assim, das pessoas que iniciam, ou, né, quando a gente vai induzir uma prática aqui para um paciente que nunca meditou, mas eu não sei se eu não consigo meditar porque eu não consigo não pensar em nada. Bom, primeiro, né? Sinto muito, você não vai parar de pensar durante a meditação. A mente é pensante, não tem como a gente entrar num estado de vou silenciar a minha mente, exceto se você for Buda, que eu acho que nessa encarnação a gente aqui não vai conseguir ainda chegar nessa vibe, né? Você atingir um estado de samadhi, um estado iluminado, que você fica em total, né, ausência de pensamento e conexão com o todo, mas eu acredito, né? Que ainda a gente não vai conseguir isso. Então, não tem como não pensar em nada durante a meditação. Você vai pensar, o pensamento vai vir. A questão é o que que eu faço com esse pensamento, o que que eu observo nesse pensamento, né? Então, não existe assim meditar para silenciar a mente, porque isso acaba desmotivando muitas pessoas. É justamente porque trazem isso. Pô, mas eu não consigo não ficar, né, sem pensar em nada. Então, a meditação não é para mim. Então, não, você vai pensar, a tua mente ela vai trazer um monte de coisa assim absurda durante a prática, inclusive, tá? Outro mito, né? Meditar é para ficar mais produtivo. Isso foi uma coisa que o Ocidente trouxe muito. Teve uma época ali, principalmente quando o mindfulness virou mais febre, se trouxe muito assim, né? Aplicar mindfulness nas empresas, né? Teve uma coisa assim que trouxe muito o mindfulness. Porque melhor, né? Segundo eles, a meditação ela faria com que você ficasse mais produtivo. Ela auxilia assim na produtividade, mas não que a meditação é feita para isso, né? Pelo fato de você entrar num estado de presença, pelo fato de você ativar áreas cerebrais que vão fazer com que você esteja mais atento, mais em atenção plena, você acaba ficando mais produtivo. E daí você não dispersa tanto o foco das coisas, né? Mas não que é para a produtividade, é muito pelo contrário, é mais pelo silêncio, e através do silêncio acaba acontecendo mudanças fisiológicas que a gente acaba ficando mais produtivo, mas não é para isso, tá? Meditar é muito difícil ou eu não tenho tempo para meditar. Essa também é outra coisa que se traz muito, né? A meditação, ela pode vir para algumas pessoas que experienciaram, né, ou tiveram as primeiras práticas e foi muito difícil ou desmotivador. Uma foi por aquela questão de achar que tem que silenciar a mente.
Outra é porque às vezes a postura que você fez a prática, a forma que você fez a prática, talvez não foi tão adequada para você naquele momento, inclusive postura física falando, né? Porque a gente tende a ver muito sobre meditação, né? Na rede social, onde vocês veem sobre meditação, sempre é uma pessoa em postura de lótus fazendo um mudra, né? Pode ver, em todo lugar que você vê sobre meditação, é uma pessoa em lótus, com uma perna em cima de um joelho, outra em outro. E assim, tem gente que não consegue fazer esse tipo de prática porque não tem corpo para ir, não tem flexibilidade, não tem força, né? Não tem. Então, umas vezes a postura não foi adequada, a própria prática meditativa não foi adequada, né? Porque às vezes as pessoas acabam pegando muito vídeo em YouTube para fazer e tudo mais. Às vezes não foi uma prática que para você serviu ou que foi legal. Outra coisa é que quando a gente medita, a gente entra, né? É um estado de silêncio ali. E o silêncio, ele acaba trazendo muita coisa também, e que para algumas pessoas é muito desafiador, né? Ficar em silêncio e ver ver, ouvir e sentir algumas coisas que o silêncio traz. Tem até uma frase num livro do Guimarães Rosa, que eu acho que é o Grande Sertão Veredas, não sei se vocês já leram, já ouviram, devem já ter ouvido falar, talvez, né? Mas tem uma frase nesse livro que ele fala, ele pergunta assim: "Ah, o senhor sabe o que é o silêncio? É a gente mesmo demais." Então, muitas vezes, o silêncio, a meditação, ela pode trazer muitas coisas, né, sobre você, sobre, enfim, como eu falei ali, né, é uma pesquisa que a gente faz em nós mesmos. E isso acaba sendo muito difícil também. E outra é a questão do tempo, né? Eu não tenho tempo para meditar. Uma, né? Se vocês contarem no relógio de vocês, a hora que vocês entram no Instagram e depois vocês olharem a hora que vocês saíram, vocês vão ver que o tempo que vocês ficaram no Instagram daria tranquilamente para meditar, porque facilmente a gente perde 15 minutos ali, né? Rolando feed, vendo story e tudo mais. E você, né, não necessariamente também precisa fazer uma prática, né? Às vezes você não é uma pessoa, um meditador avançado que vai fazer uma prática de 20, 30, 40 minutos. Você pode começar com práticas menores, você não precisa fazer uma prática longa. Você pode colocar, que eu vou falar também um pouquinho mais para frente, momentos no teu dia que você pode acrescentar a meditação. Então, tempo para meditar, inclusive no banho a gente pode meditar. Então, tempo a gente sempre consegue reservar, né? A questão são as prioridades mesmo. E assim, então, né? O que que é a meditação? Né? Eu falei, né, dos mitos, o que que não é, o que que a gente pode jogar fora, né, sobre prática meditativa, mas afinal, o que que é a meditação? Pela ciência, né? É um treinamento atencional da autorregulação do sistema nervoso e que altera os nossos padrões cerebrais e fisiológicos. Isso é o que a ciência já investigou e estudou sobre as práticas meditativas. Então, é um treinamento atencional que vai mexer no nosso sistema nervoso. Pela filosofia, a gente medita para a gente ter mais lucidez, para nos trazer mais lucidez da realidade e para a gente estar mais no momento presente. Então, assim, principalmente pela filosofia budista, né? A meditação, como eu falei, né, lá no início, era uma forma de investigar a nossa própria existência, investigar a nossa mente. Isso foi o que sempre o Oriente, eles trazem sobre a meditação, por que que eles meditam, né? Então, é principalmente para a gente ter mais lucidez da realidade, porque a gente tende, né, o oriental fala que a gente tende a ficar ou muito no passado ou muito no futuro. A gente está intercalando nesse tempo, né? Às vezes eu estou trazendo lembranças, então é passado de coisas que já aconteceram, ou o que é na maioria das vezes, aí eu estou lá na frente, o que que eu tenho para fazer, o que que eu tenho para entregar, o que que eu tenho para realizar. Então a gente fica nessa dança entre passado e futuro, e a gente fica pouco no momento aqui e agora. Então, um dos porquês da meditação é para que a gente fique mais lúcido e mais presente no momento presente. E uma lucidez, inclusive, da própria realidade, porque a gente tende, a nossa mente, né, por a gente ter muito pensamento automático, a ou ficar muito na imaginação ou na idealização, a gente não consegue muitas vezes perceber as coisas como elas são. Por isso que existem práticas meditativas, que é o Vipassana, que é uma das técnicas meditativas, que é para você observar as coisas como elas são.
E já que a mente produz muito pensamento de forma automática, para que a gente treine a forma como a gente se relaciona com esses pensamentos e para que a gente aprenda a diminuir os próprios ruídos, porque a gente tem uma tendência a ter muito barulho na nossa cabeça também, né? E isso é o que também muitas vezes vai trazendo algumas questões de saúde mental, como eu falei da própria questão da realidade, tá aí a ansiedade que não nos deixa mentir, né? O tempo todo a gente está pensando lá na frente, trazendo um monte de pensamento catastrófico, que na grande maioria das vezes não é realidade e não vai se tornar realidade. Então, para que a gente aprenda a se relacionar melhor com os nossos pensamentos também. Então, não é o parar de pensar, é a gente se relacionar melhor com a forma com que a gente pensa. E, numa linguagem humana, o que que é meditação? É menos ruminação, né? Menos ficar o tempo todo pensando na mesma coisa por vários minutos, várias horas, sem que às vezes a gente nem perceba que está ruminando. Mais discernimento. Então, a gente consegue ter mais discernimento e perceber melhor as escolhas que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente sente, a gente consegue ter menos reatividade sobre as coisas também, as emoções mais equilibradas e um corpo que fica menos preso num estado de alerta crônico. E eu vou trazer um videozinho para vocês que vai exemplificar muito disso que eu falei, sobre o momento da meditação, o que que acontece, né, quando a gente começa a praticar. Ô, Tati, eu acho que o vídeo Peraí. não ficou com. Porque na hora que vai compartilhar, tem que habilitar para pegar o teu som. Ah, peraí. Vê se. Daí tu. Acho que talvez tu vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Que a gente não escuta. Daí tu tem, de repente, descompart... Não estamos te escutando, Tati, agora. Opa. Mas é isso que eu te falei. Assim, quando tu compartilha, tem uma parte que aparece ali compartilhar som também. Daí tu dá um check lá naquela. A gente continua sem te escutar também, Tati. Tá. Em alguma parte ali do Zoom vai aparecer compartilhar som também. Daí tu só assinala ali. Peraí. Vocês me escutam? Escutando. Aham. Tá, só veja agora se deu. Eu apertei lá na. Feelings. What kinds of thoughts do Agora you sim. have Oi? when waking up? Tá, deixa eu começar de volta aqui. The vase of water is our mind, and the different colors of sand are our thoughts and feelings. What kinds of thoughts do you have when waking up? Pick a color of sand that feels right for your feelings or thoughts. This is how our minds are when we are in a hurry, stressed, angry, or upset. Can you see things clearly in this state? Let's breathe with the bell and observe all the sand as it slowly settles to the bottom of the jar. This is what happens to our minds when we meditate, when we are mindful of our body and of our breathing. What is the water like now? The thoughts and feelings can still be there in our minds, but rest peacefully at the bottom because we know how to return to our breathing to calm them. Foi mais ou menos isso que acontece quando a gente faz práticas de atenção plena, né? Ah, é como se a gente acalmasse, né? Aquele turbilhão ali na nossa água interna, né?
E quando a gente está no ambiente acadêmico, né, como é o caso da maioria aqui, não só em ambiente acadêmico, mas em ambientes mais que exigem mais da racionalidade, né, acadêmico, engenharia, administração, enfim, mas principalmente no meio acadêmico, a gente acaba ficando mergulhado em análise, em métrica, em produção intelectual, em pesquisa, a gente acaba usando muito o nosso racional, né, muito a nossa mente. Só que quem passa o dia inteiro usando a mente, raramente acaba aprendendo a repousar dentro dessa mente. A gente fica meio que num extremo oposto, assim, né? A gente usa muito a mente, muito o nosso racional, mas a gente não sabe muito bem, não aprende como a repousar dentro dessa mente. E aí a meditação, ela entra justamente nesse território, né? Não para fugir da racionalidade, não para você, ah, tá, então agora eu não posso mais ser, né, uma pessoa racional, enfim, mas para que você crie um espaço para desenvolver mais presença, mais consciência, mais percepção sobre os teus pensamentos, as tuas emoções, as respostas do teu corpo. Lembra, né? Como, quando a gente usa muito essa racionalidade, a gente acaba perdendo um pouco esse sentir, como eu falei, né? Esse lado mais de percepção do corpo, do pensamento, do que eu sinto. É, então, à medida que a gente, como na psicologia, né, se fala muito de você coloca meio que esse estado mais na sombra, assim, né? Você coloca esse sentir, esse observar, esse perceber muito na sombra. E aí a meditação ela vai entrar justamente para isso, para que a gente equilibre mais isso e que a gente crie mesmo esse espaço de ter mais presença e mais percepção sobre nós mesmos, sobre porque isso é o que leva muitas questões de saúde mental também, né? Porque a gente acaba não tendo essa percepção, o que que eu sei. Às vezes eu vejo que nos pacientes aqui, ainda mais aqui em Joinville, né? Aqui em Joinville é uma cidade extremamente industrial, então as pessoas são muito matéria e racional, assim, né? Às vezes, quando a gente vai atender um paciente, pergunta para eles o que que você está sentindo. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz nos atendimentos. Ok, né? Tu falou sobre como tá a dor no corpo e, né? O que que você está sentindo? Como é que você está hoje? Tem muitas pessoas que não sabem identificar, que não sabem falar o que estão sentindo, e não sabem nomear a emoção, o sentimento. Ela fala, ah, tô bem, tô ruim, tô estranho, né? Não sabe falar, eu tô triste, eu tô com raiva. As pessoas, elas têm muita dificuldade de nomear a emoção. Então, a meditação, ela vai entrar justamente nesse território, de a gente começar a aprender mais sobre a gente mesmo, a perceber mais o que está acontecendo. E né, a meditação, ela é muito legal porque ela é de graça, né? E é acessível em qualquer momento. Eu gosto muito de prática acessível, né? Tanto que o meu projeto de mestrado é de música. Então, eu trabalho com meditação, eu gosto de música porque é coisa que é muito acessível. Às vezes a gente quer fugir muito, né? Quer ir muito pro bam, bam, bam e esquece do básico. E ela é muito acessível e dá para fazer em qualquer momento mesmo, como eu falei, né? Vou trazer um exemplo meu aqui. Eu medito em qualquer lugar que deixar, se eu puder fechar o olho, eu tô meditando, assim, né? Mas teve um caso que eu tive que fazer um procedimento cirúrgico há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e aí eu tava na mesa, no centro cirúrgico, na mesa, né, de cirurgia lá, esperando para eles fazerem a anestesia geral. E aí demora e mexe e tal, e aquilo foi começando a me dar uma certa ansiedade da espera da coisa da anestesia, né? Tomar anestesia já não é legal. Aí você fica ali esperando, aí começam os pensamentos intrusivos, né? E se eu morrer, né? E se eu tomar anestesia geral e morrer? Então, aí eu, pô, calma, né? Eu tô pensando em coisa aqui que, né? Minha mente, ela tá divagando e tá dando uma viajada aqui. Então, vou fechar meu olhinho aqui e vou meditar. Daí eu meditei na mesa de cirurgia, logo ali já deram anestesia, já dormi e foi, né? Então, em momentos ali, nesse momento, eu consegui me regular emocionalmente, utilizando a meditação, que eu estava começando a ficar num estado meio ansioso ali. Fiz uma meditação ali, deitadinha na mesa de cirurgia mesmo, e tudo fluiu. Sempre que eu vou apresentar aqui, antes de conversar com vocês, eu meditei um pouquinho, na minha qualificação antes também meditei, então, sempre que eu tenho uma apresentação, que eu tenho alguma coisa, que até quando eu vou atender entre um paciente ou outro, se eu posso, né, reservar ali 5 minutinhos para dar uma respirada, sentar e dar uma respirada, eu faço, porque isso ajuda muito na nossa regulação emocional. Outra coisa é que a meditação, como eu comentei, ela auxilia no controle de sintomas, né? Como aconteceu no meu caso. E isso a gente percebe muito aqui na clínica também,
redução de pressão arterial, assim, é um negócio que é muito incrível. Como a gente faz sempre no início e no final dos atendimentos a aferição da pressão, é muito claro, assim, como tem redução da pressão arterial, melhora de sono, enfim, dor, né? Acho que muitos dos estudos, inclusive, que tem sobre prática meditativa é em cima de dor, de controle de dor. Então, a meditação, ela tem uma utilização muito legal no controle de sintomas. E é uma prática que, né, ajuda a promover saúde física e emocional, principalmente nessas questões: atenção, regulação emocional, diminuição de estresse, neuroplasticidade, clareza mental e bem-estar integral. Então, a parte de neuroplasticidade já tem muito estudo aí com a prática meditativa também, atenção, né? Porque a meditação, ela aumenta a espessura do córtex, a espessura cortical, principalmente do pré-frontal. Então, a parte de atenção, aprendizagem e memória, já tem muita coisa legal aí, já de estudo em cima, utilizando a meditação. Parte de regulação emocional, uma das principais, assim, é diminuir a reatividade da amígdala. Por isso que acaba tendo menor estresse, menor ansiedade, melhora, né? O humor tem muita relação aí, com isso também. E fora, as questões, fisiológicas no geral, né? Melhora da variabilidade da frequência cardíaca, melhora de pressão arterial, como eu comentei, diminuição de cortisol, auxílio no sono, então o bem-estar integral que leva à prática meditativa. Isso num fator bem cientificamente falando, né? E fora o bem-estar integral, como eu comentei, a percepção sobre si mesmo, sobre algumas coisas, a melhora dos comportamentos que a gente vai tendo à medida que você vai praticando com frequência. E aí, uma das questões que eu coloco aqui é como que a gente pode inserir a meditação no nosso cotidiano, né? Uma delas é a gente começar pequeno, porque o que às vezes dificulta a gente inserir a prática na nossa vida é eu querer já sentar e meditar, como eu comentei, 30, 40 minutos. Isso para quem está iniciando vai ser muito desafiador. Por isso que quem, por exemplo, como a Denise falou ali, começou a yoga, né? Geralmente, quando você começa as práticas de yoga, você medita por tempos menores, tem todo um preparo, né, de corpo, respiração, para daí você cair na prática meditativa. Então, para quem quer iniciar, é começar pequeno. Começa com 3 respirações conscientes, com 5 minutinhos antes de dormir, faz uma pausa entre as atividades, né? Então, se você atende, se você trabalha, né, com paciente, entre um paciente e outro, faz uma pausa. Antes de dormir, eu acho que é a forma mais fácil de você colocar, muitas vezes, a meditação, porque você já está ali na cama, né? Você já vai para um momento de pausa. Então, se você fizer, essa atividade antes de dormir, acrescentar isso antes de dormir. Então, mas começa pouco, né? Começa com 5 minutos. Vocês vão ver que 5 minutos passa muito rápido. A consistência, ela transforma mais do que a intensidade. Então, não adianta você fazer, às vezes, 30, 40 minutos de meditação uma vez no mês. Você não vai colher tantos, benefícios, né? Todos os benefícios que a prática ela pode te causar. Mas se você, pô, conseguir colocar ali 5 minutinhos todo dia, não consigo todo dia, coloca 2 vezes na semana. Começa pequeno, mas com constância, fazendo toda semana. Eu sempre falo também para as pessoas que querem começar, né, a meditação, como vocês viram ali, é um treino, né? Pensando pela ciência, é um treino atencional. Mas a meditação, ela funciona da mesma forma que exercício físico, né? Você tem que ter constância, senão você não tem, às vezes, não adianta você ir lá para academia a cada, né, uma vez no mês. Então, precisa de constância para que você tenha os objetivos e também para que teu corpo e a tua mente entendam aquilo como um hábito, né? Então, o importante é começar pequeno. Outra coisa, já de novo, não espera a mente silenciar. A mente ela vai pensar durante a prática. Depois vocês vão perceber melhor sobre isso, mas a mente ela vai trazer pensamento, ela vai trazer muita coisa. E assim, pensamento de tudo quanto é tipo, pensamento do que aconteceu durante o dia, do que você começa a imaginar das coisas que você tem para fazer, de coisa que você quer comer daqui a pouco. A mente ela vai trazer de tudo, assim, o que que eu deveria ter falado para aquela pessoa quando eu falei com ela. Você vai viajar muito assim durante a prática meditativa, vai trazer de tudo.
Então, meditar não é parar os pensamentos, é você perceber o que está acontecendo, perceber observar o que esses pensamentos estão trazendo, sem se deixar ser arrastado por eles, né? Quando vem o pensamento de você não pegar e continuar aquela história que a mente vai te trazendo. Então, perceber a distração, perceber os pensamentos e voltar, né, para a prática, já faz parte da prática. Então, os momentos que eu estou meditando e percebo que, putz, mas eu estou pensando aqui, ó, não consigo silenciar, isso é a prática. Você já está percebendo o que está acontecendo, o que que a mente vai trazendo. Outra forma de inserir é usar os momentos que já existem na tua rotina, como eu comentei. Então, a prática, ela fica mais possível quando não exige uma vida ideal, e sim uma vida real, né? Às vezes eu quero, nossa, eu quero reservar 40 minutos para meditar, tal hora. Às vezes você não vai conseguir, por questão de filho, de trabalho, de N situações. Mas você pode acrescentar aí, colocando na tua rotina. Às vezes você está no carro, sei lá, você para aí na faculdade, vocês que estão aí, né, na grande parte na Unisul, você vai para a faculdade, para ali antes de sair para o bloco, respira 5 minutos ali. Quando você chega em casa do trabalho, fica ali 5 minutinhos. A gente tinha um paciente aqui na clínica que ele tratava obesidade, inclusive para pacientes com obesidade é muito legal inserir a meditação, assim, para controle, várias questões. E esse paciente, na época, ele estava com uma questão muito importante com a esposa. A esposa dele tinha tido uma parada cardíaca e acabou tendo pelo tempo ali, né, até levarem para o hospital, ela acabou tendo uma lesão cerebral bem importante. Então, ela ficou por muitos meses, internada no hospital até vir a falecer. Então, ele estava passando por um momento muito complicado, né? E sempre que ele ia visitar ela, ele ia todos os dias visitar ela no hospital. A gente colocou, né, ensinou algumas práticas ali meditativas para ele. Então, sempre que ele chegava no estacionamento do hospital, antes de ele entrar no hospital, ele fazia 5 minutos de prática meditativa para que ele se regulasse emocionalmente, né? Porque como ele estava indo lá ver a esposa que estava naquele estado vegetativo, vamos botar aí, né? Que não era mais a esposa que ele tinha antes ali da lesão, então para ele tudo aquilo era muito complicado. Então ele colocou para antes de ele entrar no hospital, ele fazer 5 minutos de prática para que ele conseguisse, né, estar mais regulado para entrar no hospital. Então foi uma forma que ele arrumou para inserir a prática no dia dele. Outro exemplo que vocês podem colocar na rotina, não sei se é que todos fazem exercício físico, deveriam, por estarem, né, por estarem em ciências da saúde, no mínimo, deveriam estar cuidando do corpo físico de vocês, né? Não sei se todos fazem, mas inserir a prática meditativa depois do exercício físico, assim, é maravilhoso, tá? Como eu dei o exemplo aqui da clínica, né? A gente sempre faz no final da prática, no final dos atendimentos, né? A gente ativa o simpático e depois pega o parasimpático da galera. Então, após a prática de exercício físico, você colhe, né, aqueles benefícios do exercício ali com uma intensidade maior, assim, quando você faz a prática depois do exercício. Então, pô, se você faz o exercício lá, né, não sei, 40, 45 minutos de musculação, 1 hora, chega em casa antes do banho, faz uma prática de 10 minutos depois do exercício. Meio que dá uma continuidade, assim, sabe? Porque trabalha o teu corpo e na sequência trabalha a tua mente. Você vai ver como a sensação que você vai ter da prática do exercício vai ficar melhor e a sensação da tua mente, sabe? Vai ser uma via de mão dupla, assim. Então, após a prática de exercício, é sempre um momento que eu indico bastante vocês a colocarem a meditação. Não consegue 10 minutos? Como eu falei, faz 5, faz um pouco menos, né? Durante o banho ou durante uma refeição, durante o banho é uma prática também bem legal que dá para fazer daí de atenção plena, né, de mindfulness enquanto você está tomando banho, que dá para você colocar a prática meditativa também, né? Como eu falo, o banho ele limpa o teu corpo físico e a meditação ajuda a limpar a tua mente, né? Então é um momento muito legal que dá para você colocar a prática. Durante a refeição também é outra prática de atenção plena que dá para fazer, inclusive tem uma prática do mindfulness que se chama Mindful Eating. Muitos nutricionistas acabaram aprendendo essa prática, inclusive para ensinar, né, ajudar os pacientes ali com questões alimentares importantes, compulsão, a própria obesidade. Então,
A refeição é um momento que você pode agregar também a prática meditativa na tua rotina. Antes de dormir, como eu falei, ajuda consideravelmente na qualidade do sono quando você faz a prática antes de dormir. Antes de deitar na cama, deita ali na tua, né? Senta e encosta as costas na cabeceira ali e faz 5, 10 minutos. Às vezes você pode até acabar cochilando, né? Sentado ali, já aconteceu várias vezes comigo. Mas é um momento que é muito legal, porque o teu corpo ele já está entendendo que você vai para um estado de repouso, de tranquilidade, então o sono ele fica muito melhor quando você faz as práticas antes de dormir. É, e outra é entender que a meditação não é ficar sem fazer nada, né? Porque a galerinha mais agitada, elas têm a tendência eu não consigo meditar porque meditação, eu não consigo ficar lá parado, sem fazer nada. Eu não tenho paciência, né? Mas a meditação é justamente para te ajudar a lidar melhor com esse monte de coisa que você tem para fazer durante o dia. Não é ficar sem fazer nada, né? Como eu falei, é um treino, é um momento, você tá fazendo, quando você está meditando, você está fazendo muita coisa, na verdade. E a prática, ela vai te ajudar de novo a ficar mais presente, tanto nas tuas relações, no teu trabalho, no próprio meio acadêmico, no próprio corpo, a perceber mais o teu corpo, a estar mais consciente do teu corpo, das emoções, das tuas escolhas. Para quem aqui, né, trabalha com saúde e atende o paciente, a prática meditativa, para mim, ela me ajudou a estar muito mais presente para os pacientes, principalmente a ter uma escuta mais atenta a eles, a lembrar, né, a escutar coisas que eles falam, lembrar coisas que eles falaram há muitos atendimentos atrás, assim. Então você fica mais presente, tanto para os pacientes como para as tuas relações, como eu falei, né, para as pessoas ao teu redor. E aí aqui tem alguns tipos de meditação, né? Porque não existe uma única forma de meditar. Aqui eu vou trazer algumas técnicas que existem, como eu falei, né? Algumas pessoas se dão melhor com uma técnica, com outra. Aqui eu vou trazer só para vocês terem uma ideia, porque, de novo, para que vocês não entendam a meditação só com, eu só posso meditar daquele jeito, né? Só sentado fazendo tal coisa. Então, existem formas de meditar. Inclusive meditações ativas, né? Que é o que eu vou trazer aqui primeiro para vocês. Existem algumas meditações que, mesmo sendo ativas, elas são consideradas meditações. As meditações ativas, eu sempre falo que elas são uma ponte, assim, entre para que você consiga atingir a meditação sentado em contemplação ou em silêncio, né? Enfim, ela é um caminho que muitas pessoas podem recorrer quando tem muita dificuldade de iniciar uma prática, né? Sentadinho em silêncio, enfim. Então, existem algumas meditações. Uma delas é a Qigong. A Qigong é uma meditação que ela vem do Zen budismo, que é a meditação caminhando, na verdade. Essa é uma meditação que ela é muito legal e ela ajuda muito a você meditar depois sentadinho em silêncio. A meditação Qigong, ela é uma meditação caminhando, como eu falei, e ela utiliza os passos e a tua respiração. Então, é uma meditação que você pode fazer em casa, né? Se você tem um espacinho, às vezes até num quarto, não precisa ser muito, né? Você faz utilizando a respiração com o passo. Então você vai puxar o ar, você dá um passo, puxa o ar, você dá outro passo, e você vai fazendo alguns passos sincronizando respiração com a passada. E depois você senta e faz a prática silenciosa. A meditação Quenyin, assim, é muito, muito, para todos os pacientes que eu já fiz a meditação e até comigo mesma, é muito nítido como ela dá uma aliviada na mente antes da prática sentado, assim, é como se a tua mente, ela, ai, tá bom, tá bom, vou deixar, né, vou deixar tu meditar aí. É uma prática que, para quem tem muita dificuldade de fazer a meditação sentada, eu indico muito, assim, porque ela é muito fácil de fazer e ajuda muito. Outra meditação que vocês já devem ter ouvido falar também é o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é uma prática meditativa também em movimento. Então, é feito alguns movimentos específicos, né, que ajuda tanto na parte energética ali e tudo mais, mas são movimentos que são realizados de forma meditativa.
A meditação Sufi, essa já não é muito conhecida aqui no Brasil, até no Ocidente, mas no Brasil, porque é uma meditação que ela tem uma origem islâmica, que é uma meditação que você faz com giro, que é chamada giro Sufi, inclusive, né? Essa já não é tão conhecida aqui. E outra que é a mais conhecida, né, como a Denise trouxe ali, é o yoga. Para quem não sabe, o yoga é uma forma de meditação em movimento, né? Então, quando você faz os asanas, quando você. Na verdade, o yoga ele faz parte de alguns passos ali que a gente chama, né? Os 8 passos de Patanjali. Yoga entra um que são os asanas, né? Então, quando você está praticando os asanas do yoga, você tem que estar em atenção plena ali na tua respiração, dependendo do tipo de yoga que você faz, né? Se é o Ashtanga, o Hatha Yoga, enfim ou vinyasa, que você usa muito a respiração durante a prática, então é uma prática onde você tem que estar atento a cada asana, a cada postura que você está fazendo. Então, o yoga é uma forma de você começar o caminho meditativo. E geralmente, a grande maioria, né, principalmente do yoga mais raiz, né, porque hoje criou-se vários tipos de yoga, né, hoje você faz, né, yoga até dentro de forno, assim, então mas o yoga raiz, ele sempre faz a prática meditativa, no final ele, né, faz os asanas, faz o pranayama, que é a respiração, e no final tem uma prática meditativa. É aquele esquema como eu falei, né? É sempre uma ponte para a parte silenciosa. Então, o yoga, ele também é uma prática de meditação em movimento. E aí, as práticas sentado, né? Que são as práticas silenciosas, que a gente chama, né? Ou não necessariamente silenciosas, mas que você faz sentadinho em forma contemplativa. Uma delas é a Vipassana. A Vipassana, como eu comentei lá no início, é uma prática que a gente. Vipassana significa observar as coisas como elas são. Então, é uma prática que vem do budismo tibetano, onde você percebe, né, o que passa na tua mente. Enfim, você pode pegar um objeto focal, né, seja um pensamento, uma emoção, seja um som, né, o som da natureza, o som dos carros passando, e você, né, faz a percepção, desse objeto focal. O zazen, que é uma prática daí já que vem do Zen budismo, que a gente, né, é feito sentadinho, com os olhos abertos, olhando a 45 graus e viradinho para a parede. O mindfulness, que daí esse é a prática que estourou, né, aqui no Ocidente, porque ela foi uma prática que foi criada no Ocidente, na verdade, mas a raiz dela é do budismo, né? A raiz do mindfulness, ela vem do Vipassana e de outras práticas budistas que é a prática de atenção plena. Essa, inclusive, é que teve mais estudos aqui no Ocidente em cima dela, né? E o mindfulness você pode fazer tanto a prática sentado, né, de atenção plena, quanto também o mindfulness de forma ativa, que é você fazer atividades, tarefas no teu dia a dia em atenção plena. Ai, você vai, sei lá, lavar uma louça, você faz totalmente estado de presença. Você vai fazer uma atividade X, você vai fazer totalmente estado de presença. Então, o mindfulness, ele tem algumas formas também, ou pode fazer por body scan, que é um clássico ali do mindfulness, que é você fazer o escaneamento corporal, né? Perceber desde o pé até a cabeça, o teu corpo, enfim. Então, essa é a prática mais aqui do Ocidente, que foi criada aqui. Ou as meditações com sons, usando sino, tipo esse sino aqui, ó. Esse é um sininho tibetano. Existem vários tamanhos, né? Esse aqui meu é o pequenininho, mas existem sinos bem grandes, cristais, que daí dá para fazer com som, né? Que é o que eles utilizam bastante também em algumas práticas, que é o sound healing, inclusive, que eles fazem práticas com sons dos cristais e dos sinos. Práticas com mantras, que são bem comuns no yoga, é bem comum fazer prática com mantra. E em outras práticas meditativas também se utiliza bastante mantra. Outros sons que são as frequências, né, também, que hoje já tem alguns estudos em cima, que são os sons binaurais, talvez você já tenha ouvido falar, que também é uma forma de você fazer a prática escutando, os sons binaurais. E a trataka é uma prática que é de focalização do olhar. O yoga também utiliza bastante o trataka, tanto em postura, né, quando você tem que focar o teu olhar em determinado ponto, ou você pode fazer, tem uma prática que eu gosto bastante, que ela é bem facinho, eu também faço com alguns pacientes, que é a meditação da vela.
que você pode fazer, você vai alternando entre olhos fechados e olhos abertos, onde nos momentos que você está de olho aberto, você se foca na chama da vela. Então, essa é uma prática de trataka também, que dá para fazer. E tem práticas de trataka que você utiliza o que a gente chama de yantras, né? Tem os mantras, que é o que a gente fala, e os yantras, que são símbolos específicos que você pode fazer a meditação olhando esses símbolos. Ou até mandalas, né? Tem algumas pessoas que gostam ou que têm mandala, que também você pode fazer práticas utilizando a focalização do olhar nas mandalas. Bom, e qual que é a melhor postura para se meditar? A que gere mais conforto, né? Então, como eu comentei lá no início, às vezes para você não vai conseguir ficar numa postura de lótus, né? Lótus é aquela postura, eu vou mostrar uma fotinha aqui que vocês vão ver qual é a postura de lótus, que é essa menina que tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui ela tá numa postura de lótus. O lótus é quando a gente coloca um pezinho numa coxa e outro pezinho em outra coxa. Muitas pessoas não vão conseguir fazer essa postura porque tem que ter flexibilidade, né? Homens têm muita dificuldade de fazer essa postura, porque o homem tem uma tendência muito grande a ter muito encurtamento ali de adutores, né? Então você pode fazer prática sentadinho na cadeira. Se você não consegue, ou se você tem alguma questão física, né? Faz sentado na cadeira. Às vezes, até se você quer fazer no chão, você pode fazer no chão com as pernas esticadas, ou se conseguir fazer dobrado, não necessariamente você precisa fazer com um pé em cima de cada coxa, mas um pé na frente do outro. O que eu sempre indico quando você faz uma prática, quando não é na cadeira, né? Quando você faz uma prática sentado no chão, se você quer fazer no chão, ou até se você vai fazer na cama ali antes de dormir, como eu comentei, é você colocar ou uma almofada, ou um edredom enrolado, ou alguma coisa embaixo do bumbum. Justamente porque, como eu comentei, né, a maioria das pessoas tem uma flexibilidade que não é muito boa. E às vezes, quando você senta direto no chão, aqui essas pessoas estão com uma coluna alinhada, a menina aqui está super alinhada, né? Mas a grande maioria das pessoas, elas sentam no chão e pela falta de flexibilidade, você fica totalmente curvado, você fica cifótico ali, né? Você fica sentado lá no teu sacro, assim, né? E a gente tem que sentar em cima dos isquios. Então, quando você coloca uma almofadinha embaixo do bumbum, você faz justamente isso, né? Você sobe a tua pelve e ela inclina para frente. Os teus joelhos acabam caindo em direção ao chão. Então, você acaba deixando a tua coluna mais alinhada. E para a prática meditativa é muito importante a coluna alinhada, porque se você vai fazer na cadeira é até mais fácil, né? Por quê? Porque facilita a tua respiração, né? Então, a respiração ela é extremamente importante para uma prática, tanto para você iniciar, porque ela te ajuda muito a entrar no estado meditativo, e para você se manter a respiração legal durante a prática, porque se vocês perceberem, se vocês fizerem, né? Se vocês curvarem a coluna, de vocês ficarem cifótico e respira. E depois, se vocês alinham a coluna e respira, você vai ver a diferença que dá, né? Aqui parece que o ar não vem, você não consegue expandir o teu pulmão numa postura, né? Quando ela não está alinhada. Então, quando você coloca a almofadinha embaixo do bumbum, você acaba alinhando coluna, você fica mais ereto, os teus joelhos, eles acabam indo em direção ao chão, fica mais fácil. Para quem ainda tem muita dificuldade, como eu falei, os homens, né? Os homens, às vezes, quando eles vão sentar no chão, o joelhão deles vão lá em cima, assim, eles ficam com aquele joelho assim, né? Você pode colocar a almofada aqui, né? A gente usa aqueles bloquinhos de EVA embaixo dos joelhos. Mas em casa, você pode, se você quiser fazer sentado no chão, você pode colocar almofada, cobertor embaixo dos teus joelhos para que você, né, para que não te gere desconforto, né, de ficar naquela postura ali sentadinha. Às vezes você começa a fadigar, começa a tremer. E isso tudo, por que que eu tô falando? Porque todo desconforto na prática meditativa ela leva o foco da tua atenção para o desconforto. Então, ela vai fazer com que você não consiga ficar bem durante a prática, né? E isso gera um mal-estar ali durante a prática. E você acaba dispersando muito durante a prática por causa do desconforto. Então, o ideal no início, faz na cadeira, né? Ah, quer fazer na cama? Coloca algo embaixo do bumbum, se você quer fazer isso na cama e não quer fazer com os joelhos dobrados, faz com as pernas esticadas mesmo, se para você ficar mais fácil. O importante é que te gere conforto. E a postura da prática meditativa, ela tem que ser confortável e não desleixada, né?
A postura, porque o próprio ato da postura, ela já é meditação, né? Ela já traz consciência corporal. E aí, pô, pode meditar deitado, né? Uma pergunta também bem comum e que muitas pessoas acabam achando que estão meditando, que fizeram alguma prática deitado e na verdade não era uma meditação, né? Era um relaxamento. Então, pode meditar deitado? Qualquer postura que o ser humano consiga ficar, ele consegue meditar, né? Ele consegue meditar em pé, sentado, até de joelhos, né? Que é a postura do diamante ali, e deitado também. Só que eu não indico fazer deitado, por quê? Porque pode gerar muita sonolência. E a sonolência, ela, né, vai te fazer dormir, daí é onde você sai do estado de consciência plena. Até porque o nosso corpo ele é muito somático, né? Então, quando a gente deita, o nosso corpo automaticamente ele entende aquela postura como relaxamento, né? Geralmente, quando a gente está na postura deitada, a gente está relaxando, a gente não trabalha deitado, né? Teoricamente, não deveria, né? Mas a gente não trabalha deitado. Então, geralmente, quando a gente deita, é porque a gente está num momento de relaxamento ou até de sono. Então, meditar deitado, a tendência é muito grande a você ter sonolência e acabar dormindo. E aí você acaba não meditando, né? Saindo do estado de consciência. Então, eu particularmente não indico fazer meditação deitado. Algumas pessoas, até se vocês, né, procurarem no YouTube, enfim, né, se perguntam, eu medito, tem uma meditação que eu faço antes de dormir, eu deito, daí a mulher vai falando para mim fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes não é uma prática meditativa, é uma prática de relaxamento, só que eles acabam colocando como prática de meditação, porque tem algumas pessoas que não diferenciam, mas eu já vou mostrar na sequência que tem uma diferença. Então, às vezes é uma prática de relaxamento e não de meditação, tá? E aqui eu vou trazer para vocês essa diferença da meditação e do relaxamento. A meditação, como eu falei, ela é um estado de consciência, né? Um estado de percepção, de consciência do corpo, de você estar percebendo o que você sente, o que você pensa, o teu corpo, e o relaxamento é um estado de, né, total tranquilidade. Você não está num estado de atenção plena. Inclusive, o teu cérebro funciona diferente num estado meditativo e num estado de relaxamento. Como vocês percebem, podem perceber aqui na imagem, né? E um deles, inclusive, aqui, ó, esse aqui é o estado de meditação, uma pessoa quando estava meditando, e aqui é uma pessoa quando estava num estado de relaxamento. Algumas áreas do nosso cérebro, elas funcionam diferente em cada estado. Durante a prática meditativa, o relaxamento, a gente tem uma tendência a ter mais ativado aqui, ó, o DMN, que é o Default Mode Network, que é aquela rede de modo padrão, né? E ela fica mais ativa quando a gente está acordado e até inclusive no estado de relaxamento. E ela é muito relacionada à atenção quando ela divaga, ou quando você tem devaneio, ou quando você está pensando no passado ou no futuro. E na meditação, isso já é reduzido, tanto que um dos objetivos da prática meditativa é a gente reduzir a ativação dessa rede de modo padrão. Então, a meditação, um dos benefícios dela, né, ou quando você medita, ela pode te levar a um estado mais relaxado no pós-prática, mas ela não é relaxamento, tá? Ela é um estado de um treinamento atencional de consciência. Então, isso é importante vocês saberem, porque às vezes vocês vão pesquisar alguma prática em YouTube e tal, traz como meditação, mas na verdade é um relaxamento que vocês estão fazendo. Mais algumas dicas que eu vou trazer para vocês. Uma delas é preciso, né? Quando eu tô lá meditando, as meninas que entraram ali no yoga, logo elas vão perceber lá na prática de yoga que vai aparecer, né? Os mudras, o nomezinho mudras. Eu preciso fazer mudras ou encher de apetrecho, né? No local que eu vou meditar. Os mudras são aqueles gestos simbólicos que são feitos com as mãos, que vocês também vão ver em todas as fotos, assim, né? Quando vocês pesquisam de meditação, que tem aquele mudrazinho que é o Yana Mudra, né? Que é aquele do dedo indicador com o dedo polegar unido em cima das pernas. Ou outros, né? Que é bem clássico do budismo também, que é o Dhyana Mudra. Então, existem uma infinidade de mudras. Os mudras, eles são esses gestos simbólicos que são feitos com as mãos
e que eles são utilizados principalmente para direcionar a energia vital, que são os pranas, né, que chama na parte da medicina indiana. Na parte chinesa, para quem aqui já ou fez acupuntura ou trabalha com acupuntura, é o Qi, né? Então, quando você faz determinados mudras específicos, você está buscando direcionar essa energia vital. Porque cada parte, né, eles entendem que cada parte da nossa mão ali, ela está conectada a uma parte do corpo e também a um estado mental. Então, por isso que existem vários tipos de mudras que você pode fazer. Alguns que você ativa determinadas questões e outros que você relaxa. Mas eu preciso fazer mudra durante a prática meditativa? Não. Se você não conhece, se você, né, nunca ouviu falar, se para ti não faz o menor sentido mudra, não precisa fazer. Quando você for meditar, deixa as tuas mãos em cima das coxas mesmo, ou palma da mão para baixo, palma da mão para cima. Se quer fazer mudra e se você sabe algum mudra também pode fazer, mas não é obrigatório. Os apetrechos, né? Ai, mas eu preciso ter um mat, um bloquinho de meditação, um bozu, que são aquela almofadinha, né, que a gente usa embaixo do bumbum. Ah, eu preciso acender vela, incenso. Não precisa nada disso. Se para você não faz sentido, você não precisa fazer nada disso. Se você quer fazer um local, né, um espaçozinho mais ai, com autocuidado, porque eu gosto dessa vibe mais, né, de cheirinho, de natureza, então você, beleza, coloca. Mas isso não vai interferir na tua prática, não vai fazer você entrar no estado meditativo maior ou não, se você fizer ou não essas questões, tá? Fechar ou não fechar os olhos durante a prática, isso também é algo muito pessoal e eu sempre indico vocês testarem. Façam práticas com os olhos fechados e façam prática com os olhos abertos, mas não abertos, aquele olhão aberto assim na linha do horizonte, né? Com os teus olhos abertos a 45 graus. É como se você tivesse, né, a cabeça na linha do horizonte, o teu olhar em direção ao chão, né, a 45 graus. Testa as duas formas. Algumas pessoas conseguem ficar mais atenta com os olhos entreabertos do que com os olhos fechados, porque quando a gente, né, fecha os olhos, a gente tira um sentido muito importante, a gente, né, perde a percepção e o foco de algumas questões visuais, só que também a mente, ela tende daí a trazer mais coisas com os olhos fechados, né? Ela acaba divagando um pouco mais. Então eu sempre indico assim, faz prática de olho fechado, faz prática de olho aberto, vê como é que tu se sente melhor. Você pode ir alternando também durante a prática, faz um pouco de olhos abertos, depois você fecha os olhos, à medida que você vai, né, pegando mais jeito, aprendendo o teu jeito que fique mais fácil para você meditar também. Porque às vezes, eu sempre meditei de olho fechado e para mim é muito difícil. Pode ser que se você começar a fazer prática com os olhos entreabertos, facilite para você. Então, por isso que é muito interessante você testar para ver o que faz sentido para você. A questão da regularidade, como eu falei, né, da constância. A meditação, para que a gente colha os benefícios da prática, tem que ter regularidade. Claro, né, como o professor Rafael falou, às vezes eu tô mais assíduo e às vezes eu, né, acabo dando uma dispersada ali na prática. Mas o importante é não parar, né? Então, assim, pô, se você tem o hábito de meditar 3 vezes na semana e numa semana você conseguiu uma só, tá ótimo, né? O importante é você estar fazendo. De novo, para que o teu corpo e mente entenda que aquilo é um hábito também. De novo, você vai colher mais objetivos, mais benefícios. E quando a gente medita com uma certa regularidade por muito tempo, cada vez você vai percebendo que a prática ela vai ficando mais fácil, assim como eu falei, né? Assim como acontece no exercício físico. As primeiras, né? Primeira vez que você faz uma prática física, meu, você vem todo dolorido, né? Fica com dor muscular ali uns 2 dias, e, enfim, depois você vai pegando o jeito e vai melhorando. E a prática meditativa é a mesma coisa. As primeiras práticas, pode ser que a tua mente ela fique alucinada, assim, você vai trazer muita coisa na tua mente. E vai ter prática depois, quando você vai pegando o hábito, que você vai conseguindo ter momentos, assim, né, entre um pensamento e outro, que vão ficando um pouquinho maiores. O bem-estar que você vai sentindo também, aquilo vai cada vez melhorando mais, mas precisa de regularidade.
tempo de prática. Então, qual que é melhor, né? Fazer 5, 10, 15, 20, 30 minutos? Depende. Como eu falei, se você não consegue fazer prática de 10, 15 minutos, faz de 5. Claro que se você conseguir fazer prática um pouquinho maior, de 10, 15 minutinhos, melhor ainda, né? Mas você vai estar trabalhando ali o teu cérebro. Acho que a Tati caiu, pessoal. Né? Opa, não, voltou. Porque o bem-estar que vai sendo gerado durante a prática, ele é tão grande que você quer meio que ficar naquele estado, assim, né? Então, por isso que à medida que você vai fazendo, você vai acaba aumentando o teu tempo de prática também. Outra coisa que eu indico, faz algumas mobilizações com o teu corpo antes de começar a prática, né? Às vezes, de novo, né, pela falta de consciência, pelo automático que a gente vai tendo no nosso dia a dia, a gente nem percebe às vezes que tá tenso, que tá com o ombro lá em cima, assim, né? Ou que tá segurando assim os dentes, né? Cerrando os dentes com força. Então, faz algumas mobilizações, e mobilizações simples, assim, faz alguns círculos com a tua cabeça, faz alguns círculos com os teus ombros, só para tu, de novo, o corpo ele já é a própria consciência da meditação, né? Eu digo que o corpo é o nosso, é o retiro para onde a gente vai praticar a meditação. Então, a mobilização, ela ajuda o teu corpo também a ir entrando num estado meditativo. Então, mobiliza um pouquinho o teu corpo antes da prática. As respirações, como eu comentei, fazer alguns ciclos respiratórios no início da prática, eles te ajudam também a entrar no estado meditativo com mais facilidade. A meditação, para mim, é a melhor forma de meditar, né? Se você não sabe nenhuma técnica meditativa, faz prática, percebendo a tua respiração, porque a respiração é a melhor forma de a gente entrar no estado de presença, é a respiração. Por quê? Porque não tem como a gente respirar o ar do passado e não tem como a gente respirar o ar do futuro, né? A respiração, ela é momento a momento. Então, é uma forma que eu acho muito legal para a gente estar em estado meditativo é através da respiração. Então, se você não sabe por onde começar, começa percebendo a tua respiração. Fecha os olhos ou fica de olhinho, né, entreaberto e respira percebe o teu padrão respiratório. Ah, pô, percebi que eu respiro muito rápido. Você vai aos poucos, de forma consciente, inicialmente, tranquilizando a tua respiração. Lembra que a respiração ela interfere no estado mental, né? Da mesma forma que o estado mental interfere na nossa respiração. Evita meditar logo após as refeições, pelo mesmo motivo da meditação deitado, para que você não tenha sono, né? Geralmente depois que a gente come, dá aquele soninho pós-prandial, então evita meditar depois de comer, assim, se você fez uma grande refeição, tipo depois do almoço, né? Você acaba tendo sonolência e daí isso pode prejudicar um pouquinho a tua prática. Horário ideal. Não existe um horário ideal. Como eu falei, vai ser o horário que vai fazer sentido para você. Tem pessoas que se dão melhor meditando de manhã, logo que acordam ali, já senta na cama e medita. Tem pessoas que se dão melhor meditando à noite. Eu sou uma pessoa que eu prefiro meditar à noite, justamente pela questão de sono e tudo mais. Mas, de novo, se você conseguir botar em momentos do teu dia, entre, né, uma atividade e outra, coloca, e de novo, como eu falei, a mesma questão dos olhos. Testa. Faz uma vez uma prática de manhã, né? Medita de manhã, no outro dia, faz uma prática à noite e vê como é que você se sente melhor. Talvez tenha dias que, para aquele dia que tu sabe que vai ser um pouco mais intenso emocionalmente, faz a prática logo que você acorda. Para aquele dia que, pô, né, teve muita coisa que aconteceu, faz a prática à noite. Então eu sempre falo, testem, testem. Sempre, gente, coloca celular no não perturbe, né? Durante a prática, esse tem que ser um momento teu. Você já fica o dia inteiro nesse WhatsApp, né? Em grupo de pós-graduação, de mestrado e doutorado, pipocando o tempo todo, e grupo de professor e tudo mais. Então, reserva esses 15 minutos para
desligar, ficar em off, né? Coloca em modo não perturbe. Porque às vezes você tá ali na tua prática meditativa e vem a notificação, isso vai ser uma forma de dispersão, né? É uma forma da tua mente dar essa oscilada. Então, cada toque, cada notificação que vem, você tá o tempo todo tirando o foco da tua prática. Então, deixa o celular no não perturbe. E outra coisa bem importante que eu trago é que cada prática é uma experiência. Nenhuma prática é igual à outra. Não adianta eu falar para vocês, nossa, se você meditar todo dia, toda prática vai ser maravilhosa. Nem toda. Porque tem dias que você vai estar, às vezes, mais cansado, tem dias que a tua mente ela vai estar mais agitada, dependendo do que aconteceu no teu dia, dependendo como está o teu estado emocional. Tem dias que a tua mente vai trazer muita coisa, tem dias que você vai ter, como eu falei, o tempo entre um pensamento e outro, ele vai aumentar um pouquinho. Então, a prática ela é uma experiência, e cada dia que você fizer a prática, mas eu fiz hoje e foi péssimo. Faz amanhã ou faz daqui 2 dias e percebe se vai ser péssimo de novo, né? Então, vai percebendo também como é que você se sente em cada prática. E aí, agora, eu vou convidar vocês a fazer uma prática comigo, então. Eu quero abrir aqui de novo. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que tirar aqui para poder ver vocês. Espera aí. Tá. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é celular não perturbe. Celular para quem está no computador e que está com o WhatsApp aberto no computador fechar, né? Ou que tem alguma coisa que vá trazer notificação. Eu vou pedir só para que vocês, nesses minutinhos que a gente vai fazer uma prática aqui pequenininha, para que vocês tirem essas notificações nesse momento aqui. Tem muita gente com a câmera desligada que eu não consigo ver a cara, né? Daí eu não consigo indicar ali, ver a posturinha de vocês e tudo mais. É, Vou fazer uma prática, não vou falar o tempo que a gente vai fazer, porque eu quero que vocês tenham a percepção de quanto tempo foi. Se foi, nossa, meu Deus, foi uma prática que não acabava mais, ou se foi super rápido. E vou pedir para que vocês, então, sentem, né, numa postura aí, se vocês estão em cadeira de escritório, alguma coisa assim, busquem sentar um pouquinho mais para frente, nem que vocês coloquem, se você estiver perto aí, coloquem um travesseiro, uma almofada nas costas, é só para vocês colocarem os pés no chão, só para a postura não ficar toda pendenga aí na cadeira, sabe? Para que vocês apoiem o pé no chão. Legal seria se você, porque tá frio, aí fica ruim, né? Mas legal seria se vocês apoiassem os pés no chão, mas como tá frio, deixa assim mesmo. Quem está sentado então em cadeira de escritório, né, coloca uma almofadinha para ficar confortável. Quem está no sofá, tenta sentar um pouquinho mais para frente do sofá. Lembra sempre, né, de perceber se vocês estão sentados em cima dos ossinhos do bumbum, né, em cima dos iscos ali. Cuidado para não ficar naquela postura que eu falei, sentado lá no sacro, que isso dificulta a nossa expansão pulmonar e daí isso deixa a prática ruim, né? E aí, vocês, quem quiser fazer com os olhos fechados, pode fazer de olho fechado. Quem quiser fazer de olho aberto, como eu falei, né? Faz com os olhos como se você fosse olhar, se você está na frente do computador, como se você fosse olhar para o teclado, né? Se você não está com o computador alto, mas mais ou menos a 45 graus. Tu pode deixar as tuas mãos ou em cima da mesa, se você está numa mesa, ou em cima das tuas coxas. Como eu falei, se você não entende de mudrar, não sabe fazer mudrar, não sabe para que significa, você não vai fazer, né? Não faz sentido. E quem fizer de olho fechado, não precisa ficar preocupado e o tempo todo estar espiando assim, será que acabou? Será que acabou? Que eu vou falar o momento que acabar, né? Então pode ficar bem tranquilo que eu vou avisar vocês quando eu chegar no final, tá? Então quem tiver de olho fechado, pode fechar os olhos, quem ficar de olho aberto, fica com os olhos abertos. E você vai iniciar a tua prática primeiro de forma consciente, percebendo a tua respiração. E se aqui você já tem alguma dificuldade, meu Deus, não sei nem como perceber minha respiração, faz respiração com contagem. Você vai fazer uma respiração, uma respiração a mais facinho de todas, que é você puxa o ar contando mentalmente até 3
E solta o ar contando mentalmente até 6. Só para nossa mente mudar um pouquinho o estado que ela estava até agora. Talvez aqui no início da prática, a tua mente ela já tenha dispersado da tua respiração, da percepção da contagem da respiração. E tá tudo bem, ela vai fazer isso mesmo, tá? Assim que você tiver consciência que, opa, minha mente já foi para outro lugar, volta para cá, puxando o ar contando até 3, soltando o ar contando até 6. Evoluindo um pouquinho mais na percepção. Vamos começar percebendo o que é mais denso na gente, que é o corpo, né? Percebe como é que tá o teu corpo aí na cadeira inicialmente. A cada respiração você vai soltando os ombros, soltando os músculos da face. Percebe se a tua mão já não está tensionando aí em cima da mesa ou das tuas coxas. Percebe se às vezes a tua cabeça não acaba elevando ou baixando. E talvez aqui novamente a tua mente ela já te levou para outro local. Pode ser às vezes para algum pensamento relacionado ao teu trabalho, ao teu mestrado, ao teu doutorado, ao teu filho, à tua esposa, ao teu esposo. A única coisa que você vai fazer é perceber o que veio nesse momento. E assim que você perceber, você volta para cá, para o local que você está sentado, para onde teus pés estão apoiados. Percebe, inclusive, se você percebe o pensamento, se você não está dando uma continuidade nele, quando você vê, você já está lá na frente criando um monte de coisa, ou lembrando de coisas que aconteceram no teu dia, no teu final de semana. E se a tua mente estiver dispersando demais na prática de hoje, utiliza a respiração. Lembra que a respiração é uma das formas mais fáceis de trazer a gente para aqui e agora.
Quando você perceber que dispersou, faz uma inspiração contando três, solta contando seis. Mais uma vez, percebe onde que a tua mente está agora. Se ela está aí contigo, na tua respiração, ou se não, ou se você já estava em um outro pensamento. E tá tudo bem. Percebe qual pensamento era. Se você quiser aprofundar hoje, já no início, essa prática, você pode inclusive perceber qual emoção que esse pensamento, ou sentimento que esse pensamento te traz quando ele vem. Ou se você não conseguir perceber emoção, sentimento, percebe se ele causa algo no corpo, às vezes um frio na barriga, ou se você acaba tensionando alguma região do corpo, as mãos, os pés, cerrando os dentes. Observa as respostas que o corpo vai dando. E a partir de agora, você vai fazer uma respiração novamente profunda, puxa o ar, expande bem o pulmão, solta todo o ar. E intencionalmente, como a gente está se encaminhando para o final da prática, você vai levar o foco da tua atenção, a tua intenção para algo que você queira agradecer mentalmente, como uma forma de a gente desviar um pouco daquele viés de negatividade que a nossa mente tem uma tendência a ter. Então a gente vai focar, olhar para o que foi bom. O que que você é grato do teu dia de hoje, do teu final de semana, e traz isso aí na tua mente, como teu objeto focal, agora no finalzinho da nossa prática. E ao finalizar esse teu agradecimento,
você vai fazer 3 respirações bem conscientes, bem presentes. E ao final da tua terceira exalação, vai retornando aos poucos o movimento para as mãos, para os pés, vai abrindo os olhos. Quem quiser espreguiçar para voltar aquela consciência para o corpo, pandicular, né, que é o nome do espreguiçar, pode espreguiçar, finalizando a prática. Tudo bem, gente? Todos bem? E aí, quantos minutos vocês meditaram, vocês acham? Chuta. 5, será? 5? Quem mais? Quem dá mais? Ah, eu não sei quanto, mas foi bastante. Pra mim demorou muito. Para as mentes mais agitadas, geralmente a sensação é bastante, né? Cada vez que tu dizia, que agora a tua mente deve ter se perdido, minha filha já Já estava tava, ó. longe. Que daí eu me tocava, é mesmo, gente, eu tava meditando. Nossa, eu tô aqui meditando. Então, quanto mais tu praticar, isso vai acontecendo menos, assim, sabe? Porque tu não faz a prática e é bem comum isso acontecer. Mas a gente meditou 12 minutos e 35 segundos. Esse foi o tempo da nossa prática. Caramba, 12 minutos. 12 minutos e 35 Meu. segundos. Tá vendo? Pareceu muito mais rápido, pareceu menos tempo. Ah, Aham, pois é, né? eu lembro que eu fui nesse curso de meditação, Tati, e deles falaram, "Ante, agora a gente vai meditar 1 hora." Deu, vixe, ferrou 1 hora, meu Deus do céu. E daí eu lembro que quando acabou, eu achei que tinha passado uns 25 minutos. Uau, que legal. Aham, aham, sim, sim. Mas para quem, né, como eu falei para ela, quando não é adaptado assim a meditação, para algumas pessoas, principalmente que a mente ela tende a dispersar mais, essa sensação é que, meu Deus, foi muito tempo, né? Ou quando tem muito desconforto no corpo, como eu falei, parece que a meditação não vai acabar nunca, mas quando você está na postura ideal ali para você. Claro, aqui a gente fez uma prática, eu fiz super induzida, né? De vez em quando eu falava alguma coisa, justamente para trazer a mente de vocês de volta o tempo todo. Então, quando a prática é guiada, e principalmente guiada mais, né? Não tem tantos períodos de silêncio, isso também facilita muito a meditação, né? Para quem está começando. E para a gente finalizar, então, deixa eu voltar aqui. O último recadinho que eu vou trazer para vocês é, de novo, né? Meditar não é esvaziar a nossa mente ou fugir da realidade. Isso não, né? Isso não é meditação. A gente não medita para fugir da realidade. É um treino para que a gente finalmente consiga estar presente dentro dessa realidade. E uma pessoa presente, ela se cuida melhor e ela fica melhor tanto para si quanto para os outros, né? Quanto para o mundo. Então, percebam agora que vocês fizeram uma pequena prática aí, como é que vocês estão se sentindo, seja fisicamente, seja mentalmente, seja, enfim, percebam, né? Lembra que a meditação é percepção do que eu penso, do que eu estou sentindo, como é que está o corpo, percebam como é que vocês ficaram depois da prática. E de novo, né, a meditação ela vai nos auxiliar, ajuda nesse aspecto aqui, como a gente trouxe, né, para o meio acadêmico, para que a gente consiga repousar, né? Como eu falei, a gente usa muito a nossa mente, muito o nosso cérebro, e a gente acaba às vezes não sabendo repousar dentro dessa mente que não para. Então, esse é o meu recadinho para vocês. Vou deixar aqui, depois o professor Rafael também vai colocar ali o QR Code para vocês acessarem a lista de presença. Quando vocês preencherem a listinha de presença, o certificado ele vai automaticamente para o e-mail de vocês, tá? Caso vocês não recebam o certificado, é só mandar um e-mail para o e-mail que está ali, que é o CSM, né? Que é Comissão de Saúde Mental, ppgcs.unisua@gmail.com. Lá no e-mail do certificado, no corpo do e-mail, vai ter um link do Drive, de um Drive que eu deixei lá para vocês acessarem. Lá eu deixei para vocês um materialzinho sobre algumas coisas que eu falei aqui para ajudar vocês a inserir a meditação, né, no dia a dia, no cotidiano.
Deixei um cardzinho de uma meditação para vocês fazerem agora no frio, que é a meditação do chá. É uma meditação que os orientais usam muito, é bem legal de fazer. Então é um cardzinho, depois vocês dão uma lida. E eu também deixei 3 áudios de 3 práticas meditativas. Para quem gostou de fazer aqui esse pouquinho, esses 12 minutinhos que a gente fez, quiser, eu vou testar de novo, né, com outra prática. Eu coloquei 3 práticas diferentes, diferentes entre aspas, né, mas conteúdos ali diferentes. Para vocês testarem, cada prática ela tem tempos diferentes, então acho que uma prática é 12 minutos, outra é 15 e outra é 20, se eu não me engano. São práticas que às vezes os pacientes aqui, por exemplo, que estão começando, eu coloco para eles, né, dou para eles fazerem em casa, que são práticas mais fáceis, mais para quem está começando, então deixei lá. Quando vocês receberem o e-mail ali do certificado, é só vocês clicarem no linkzinho que vai ali no corpo do e-mail e aí vocês acessam o Drive, vocês podem baixar. E desde já eu agradeço a presença de todo mundo que ficou até agora aqui comigo. Quem tiver qualquer dúvida de meditação, quem quiser algum help para meditar, quem for com, né, ai, pô, como é que eu posso facilitar tal coisa, até questão de postura para prática, é só entrar ali no meu Instagram, @tati.clopo, manda um direct ali para mim e que a gente vai trocando figurinha. Só mandar, tá? Agradeço a presença de todos vocês e agora eu passo a palavra para o Prof. Rafael. Show, brigadão, Tati. Muito obrigado, né? Deixa eu só Ah, descompartilhar aqui, prof. tá, fica à Peraí. vontade. Não vejo aqui. Aí, pronto. Até para compartilhar com o pessoal, assim, essa questão da meditação começou na minha vida, como a Tati falou ali, bem aos pouquinhos mesmo. Eu lembro que eu fui desafiado por um amigo, ele falou assim, Rafael, 1 minuto por dia. 1 minuto, ele falou, não falou nem 5, 1 minuto. Não precisa nem notar 1 minuto, cara, um instante, só dá uma paradinha. Ele falou assim, 30 dias seguido. Se tu chegar lá no dia 28 e parar, tu começa do zero de novo, tudo um. É tranquilo, né? Eu falei, não, acho que sim. Ele meio que me desafiou assim. Eu pensei, cara, se eu não tiver 1 minuto por dia durante 30 dias, eu realmente estou bem, né? Com problemas sérios. E daí eu lembro que eu levei uns 3 meses para conseguir os 30 dias seguidos, porque eu sempre furava em algum momento. Mas daí quando eu consegui os 30 dias seguidos, eu já estava aumentando o tempo. Eu já estava curtindo. Não tem quando tu começa a encontrar algum prazer? É bem como a Tati falou. Chega um momento que aquele tempinho entre se perder num pensamento e outro, ele começa a aumentar um pouquinho. E daí, pô, naquele momento ali é tão bom, tu não tá com nada na cabeça, assim, naquele intervalo entre um e outro. E daí eu comecei a descobrir algum prazer nisso, assim. E daí até hoje eu venho fazendo, como eu digo, às vezes mais disciplinado, às vezes menos, mas é uma coisa que me ajuda bastante, sim. Espero que vocês se sintam aí encorajados de começar, né? Eu acho que esse é o caminho, começar. É, Alguém? essa pegada do 1 minuto aí é bem legal, né? Porque é quase como um desafio daí, né? Você fazer os 28 dias ali, ou 30 dias, e não, né? Falhar volta lá. Então, Sim. Eu senti bem nessa. Porra, não consegui 1 minuto por dia, Rafael. Daí, porra, tudo aí é demais, né? 1 minutinho, ele não te pediu muito, né? Tem o brio ali, fiquei, né? Fiquei naquele negócio assim, caramba, tá louco? Tem que conseguir isso. E foi bom pra caramba. E daí isso mudou uma coisa, Ari. Tipo, tu falou, nossa, pareceu que foi bem mais. Com o tempo acontece isso, assim. Por isso que talvez aqui eu tenha percebido 5 minutos. Com o tempo, tipo, eu comecei com 1, fui pra 5, fui pra 10, fui pra 20. E chegou uma hora que aquele 20 parecia que era o mesmo incômodo do início quando era um, entende? E é bom, é um momento que fica bom. Pô, a gente tem tantos poucos momentos assim que a gente para, né? Então é bom, achei, gostei. sim, sim. É isso, gente. Alguém queira colocar, tudo certo? Desafio aí todos, então, desafio lançado, 1 minuto por dia, pessoal, 30 dias. Se você não tiver 1 minuto por dia, olha, daí tá feia a coisa, tá? 1 minutinho, é um instante, né? Durante 30 dias, depois conta Ô, pra gente o que que deu. Rafa, tu vai Opa, pode fazer falar. igual o Duolingo e ficar me olhando com cara brava? Responder. Eu não, mas tem um aplicativo, sabia, que eu uso que animou também, no começo principalmente, porque o Ah, aplicativo vai é? mostrando, eu uso, esqueci o nome, mas o aplicativo ele vai mostrando, por exemplo, Insight Timer é o que eu uso. Ele vai mostrando Uhum. quantos dias tu conseguiu seguido, tal, quantas horas tu meditou num Ah, ano, por exemplo. Opa, daí tu vai vendo uma evolução ali, é legal também. Bem legal. legal, legal. Vou tentar um desse então. O Show. Insight Timer, ele é bem famoso, assim, na parte meditativa. Então, É tem legal, gosto mesmo. bastante sonoridade que tu pode usar ali, natureza, enfim, né, para quem gosta de meditar com sonoridade. Então, é bem tranquilo de fazer o Insight Timer ali.
Show, então era isso, queridos, queridas. Brigadão, Tati, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui, todas. Tamo junto. Até o próximo encontro. Valeu. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau.